Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Carolzinha. Boa noite, meu povo! Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aulinha de Química. Sejam bem-vindos a mais uma semana, quase o final dela. Sejam bem-vindos ao nosso dia da resistência, né? Mudamos de assunto. Vamos falando de outra coisa. Vamos falar de um assunto bem comum no teu dia a dia. Vamos falar de algo que você vivenciou provavelmente. Alguém aí vivenciou hoje, né? Eu vivenciei porque eu dei essa aula ontem e me deu maior vontade de fazer isso aí, que eu dou o exemplo, e eu fiz hoje de manhã. A gente vai começar a conversar sobre soluções. Soluções é um tema muito importante em qualquer vestibular que você vá fazer, tá? Principalmente no Enem, porque soluções aparecem no Enem. Só que soluções também traz para você algumas outras, te ajuda, né? E algumas outras disciplinas, e alguns outros conteúdos, perdão. Soluções é um assunto muito do teu dia a dia. Soluções também envolvem matemática, não na aula de hoje, um pouquinho só na aula de hoje, mas coisas muito básicas. Soluções é aquele tema que a galera cisma em dar para você um monte de fórmula. Resolve pela fórmula que dá certo, Não gosto. Eu vou te ensinar a fazer as principais questões de soluções com a regra de 3, com a parte prática do negócio. Colocar lá a minha regra de 3, identificar o que eu posso alterar, enfim. A gente vai conversar mais na parte teórica e no cálculo com regra de 3. Renan, tu gosta de Nescau? Nescau ou Toddy? Nescau. Você com certeza já fez aí na sua vida, para quem gosta, né, uma solução de Nescau, de achocolatado. Seja ele o Nescau, seja ele o Toddy, eu gosto mais de Toddy. Doce, negócio de coisa doce. Em que você coloca lá, pega o leite, coloca uma colher de Nescau e mexe, né? Você mexe até que ficou pronto, tu bebeu, acabou, beleza, bonitinho. Só que você olha embaixo, ficou ali um restinho. Quer dizer que você tem uma sopra, né? Quer dizer que você tem uma solução saturada com corpo de fundo. O que é aquele restinho lá no final? Quer dizer para mim que eu não consigo dissolver aquela quantidade. Que eu tenho um máximo de soluto possível para aquela quantidade de solvente naquela temperatura. Quando eu passo aquela quantidade máxima, eu formo esse negócio ali no fundo, né? E aí você pega e coloca lá no micro-ondas essa caneca e aquece um pouquinho. Quando
Quando você tá bem, o seu dia flui. Para dores intensas ou do dia a dia, Flanax tem alívio rápido e ação prolongada. A vida segue, a dor não. Se é baia, é bom. De soluções. O que é uma solução? Vamos pro quadro. Uma solução é a união de um soluto com um solvente, que forma uma solução. O soluto é a minha parte que vai dispersar. O solvente é a parte dispersante. É aonde aquele soluto vai se dispersar. Pra gente, a união dos dois é uma solução. Pra gente, existe um solvente universal, que é a água. Sempre que você escutar falar de água, você está falando de um solvente universal. A água, ela é classificada como um solvente em que eu tenho a maior parte das minhas substâncias sendo dispersadas na água. Então, sempre que a água estiver na sua solução, ela é o seu solvente. Ponto. Só que para você ter uma solução, é preciso que o seu soluto tenha um tamanho específico. Vai lá no teu desenho que fica mais fácil de você enxergar. Uma solução, as partículas ali dissolvidas, elas têm que ter tamanhos menores que 1 nanômetro. Ou seja, tem que ser uma coisa muito, muito, muito pequenininha, tá? Para ser classificado como solução, eu preciso ter essas partículas sendo menores que 1 nanômetro, beleza? Se eu tiver essas partículas que tiverem num tamanho maior que 1 nanômetro, de 1 a 1000 nanômetros, eu vou classificar como gelatina, né? Essa gelatina, elas são o que a gente chama, elas são de dispersão coloidal. Uma dispersão coloidal é o exemplo da gelatina. As minhas partículas ali dissolvidas são maiores. E aí, eu ainda tenho uma outra classificação, que é a suspensão. A suspensão é, por exemplo, o enxofre em água. Você consegue ver ali o enxofre suspenso na água. É quando essas partículas são maiores que 1000 nanômetros. O que é nanômetro? É uma unidade de medida. Quanto vale 1 nanômetro? 10 a menos 9. Então, sempre que eu disser que eu tenho uma solução, eu tenho que pensar numa partícula menor que 1 nanômetro. Menor que 10 a menos 9 para ser classificado como uma solução. E aí, você entendeu o que é uma solução? Eu vou juntar um soluto com um solvente para formar uma solução. E aí, a primeira classificação dessas soluções é quanto ao estado físico. Existem soluções sólidas, líquidas e gasosas. A minha solução sólida é, por exemplo, o cordão de ouro. Você sabe que o cordão de ouro não é ouro só. Você tem o ouro com outro metal, onde o ouro é o meu soluto. Ele vai estar disperso naquele metal. Então, ou o contrário, dependendo aí da quantidade de ouro que você tem no cordão. Mas imagina que você tem ali um soluto disperso num solvente. É uma solução sólida. Existem soluções líquidas, onde eu tenho, por exemplo, a água como solvente e o KCl, que é um sal, como soluto. É uma solução líquida. Eu tenho uma outra classificação de solução, que são as soluções gasosas. O ar atmosférico é uma solução. As partículas do ar que estão aqui, elas são menores que 1 nanômetro. Mas quem é o solvente no ar? Quem está em maior quantidade, que é o nitrogênio. O nitrogênio é o solvente
E o oxigênio, o gás carbônico, o hélio, eles são os meus solutos. Aí vem aqui, só para fazer um resumão. Uma solução é a união de soluto mais solvente. Esse soluto tem que ser menor, partículas, né? Menores que 1 nanômetro. O soluto é a parte que vai dispersar, o solvente é a parte dispersante da história ali. E aí, só para te lembrar que o solvente universal, deixa eu pegar uma caneta de outra cor, o solvente universal é a água, tá? O solvente universal pra gente é a água. Se eu não tiver a água no meio, o solvente universal é a água. Se não tiver a água no meio, é aquele que vai estar em maior quantidade, beleza? Isso é uma solução. Existem estados físicos dessas soluções. Solução sólida, solução líquida, solução gasosa. Beleza. E existe uma segunda classificação, que é quanto aquilo ali foi dissolvido, conduz eletricidade. A gente chama de solução eletrolítica ou solução não eletrolítica. O que é uma solução eletrolítica, Carol? Uma solução eletrolítica é aquela que conduz eletricidade. Para conduzir eletricidade, eu preciso ter íon no meio. Então, eu preciso que aquela minha solução tenha íons no meio. Eu preciso ou ter uma ligação iônica ou formar um íon de alguma forma. Uma solução não eletrolítica não conduz eletricidade. E aí eu trago aqui embaixo alguns exemplos. Água e o sal de cozinha, NaCl. O NaCl é uma molécula iônica, um composto iônico, perdão, metal e ametal. Existe um íon ali. Todo composto iônico, quando colocado em água, forma íon. Então, eu vou formar Na+, Cl-, porque ocorre um processo que você já viu comigo, chamado de dissociação. Todo composto iônico se dissocia na presença da água, liberando os íons que já existiam ali. Então, na verdade, quando eu tenho íons livres, eu conduzo eletricidade. Então, essa minha solução de aquosa, né, de cloreto de sódio, é uma solução eletrolítica. Estou no mar, tomando banho de mar. Começou a chover pra caramba, tempestade. Caiu um raio aqui, ó, a 2 metros de mim. É capaz de eu sentir a descarga elétrica. A água do mar é uma água que tem sal pra caraca, né? Então, é uma água que tem íons dissolvidos pra caraca. Então, a descarga elétrica pode ser conduzida até a mim. Porque a água do mar é uma solução eletrolítica. Mais um exemplo, né? Água e o ácido clorídrico. Apesar disso aqui não ser um composto iônico, ser um composto covalente, o ácido tem uma classificação específica, né? Todo ácido em água forma H+. Lembra que libera íons H+ em água? Logo, se eu tenho íon dissolvido, isso é uma característica do ácido em água. Eu tenho ali também uma solução eletrolítica. Então, essas duas soluções são soluções eletrolíticas. Mas, por exemplo, se eu pego a água com açúcar, água mais açúcar, eu não vou ter uma solução eletrolítica. Porque esse meu composto é um composto covalente. Não sofre nem dissociação, nem ionização. Então, ela continua sendo açúcar na sua forma covalente.
E aí, se ela continua sendo açúcar na sua forma covalente, eu não tenho um íon. Essa solução é uma solução não eletrolítica. Carol, a minha solução de água normal, ela conduz eletricidade? Não. Mas eu não tenho água normal. Na água normal eu não tenho sais dissolvidos ali? Tenho. Mas é uma quantidade tão pouquinha que eu não consigo conduzir essa eletricidade tão fortemente assim. Vai lá tirar um print dos meus exemplos ali, porque eu vou apagar tudo. Eita, passei na frente. Renan, nunca acostumei. Vou sair da frente. Me fala isso, tu tá entendendo? Tô achando vocês quietos. É porque a matéria é boa. Eu vi ali alguém dizendo que a matéria tava bem boa. Essa matéria é legal, não sei o quê. Não sei o que lá. Bom, agora eu vou chegar numa parte, né, que eu particularmente gosto bastante. Eu queria que você também gostasse, é bem interessante. Primeira coisa que eu quero te dizer, né? Já aprendemos o que é uma solução, já aprendemos a classificar essa solução, né? Aprendemos a classificar, aprendemos em não eletrolítica, eletrolítica, tipo de solução, sólida, líquida ou gasosa. E agora a gente vai classificar a quantidade de soluto e solvente. Então a gente chama isso de classificação de solução, né? Primeira classificação de uma solução, para você entender isso, toda classificação é feita em relação ao coeficiente de solubilidade. Geralmente a gente encontra na prova como CS, não é Counter-Strike. O que é o coeficiente de solubilidade? É a quantidade. Vê se você vai lembrar do Nescau do Todd agora. É a quantidade máxima de soluto. É a quantidade máxima de soluto que uma determinada quantidade de solvente, a quantidade máxima de soluto que uma determinada quantidade de solvente consegue solubilizar a uma certa temperatura. Eu escrevi bonitinho porque é a definição. Mas, pra gente aqui, ó, tete a tete, é a quantidade máxima que o negócio consegue dissolver. É a quantidade máxima que o negócio consegue dissolver naquela temperatura. É o meu padrão. Todas as vezes que eu tiver o meu padrão, todas as vezes que a minha solução estiver idêntica ao meu coeficiente de solubilidade, eu vou classificar em uma solução saturada. Ou seja, todas as vezes que eu tiver uma solução saturada, eu vou ter essa solução idêntica ao padrão. Eu vou dizer para você que eu tenho a quantidade máxima de soluto naquele solvente. Isso é o seu coeficiente de solubilidade. O Nescau ficou um pouquinho lá no final, exatamente porque ele ultrapassou o coeficiente de solubilidade. Ele dissolveu o máximo que ele conseguia dissolver naquele leite naquela temperatura. Tá? A gente vai falar mais. Mas deixa eu responder aqui. Professora, para onde o oxigênio vai na reação H2O mais HCl? Não, a água continua ali, Kessia. É H+, que vem do HCl. Então, é H mais Cl menos do HCl. E a água continua ali. A água só consegue, age no papel de separar esses íons, tá? E aí, vem aqui. Imagina, para você entender
imagina que eu fale para você o seguinte, como exemplo, tá? O coeficiente de uma solução são 3 gramas de X. Vou escrever e a gente vai ler junto. Em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Primeira pergunta, antes de eu entrar no que a gente vai propriamente falar. Qual é o valor em gramas da minha solução? Solução é soluto mais solvente. Qual é a quantidade de solvente? 100. Qual a quantidade de soluto? 3. 100 mais 3, 103. Então, a minha solução seria 103 gramas. Soluto 3, solvente 100. Beleza, era só para a gente fazer entender isso. Aí, eu olho para cá e vamos ler juntos, ó. O que isso quer dizer? Que em 100 gramas de água, na temperatura de 20 graus Celsius, o máximo que eu dissolvo são 3 gramas. Quer dizer que na solução, o máximo dissolvido são 3 gramas a 20 graus. Se eu mudar a temperatura, eu estou mudando o coeficiente de solubilidade. Eu estou trabalhando com esse. Aí eu falo assim, ó, Romenson, acho que é assim que fala, né? Eu coloquei exatamente 3 gramas em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Adivinha? Essa solução é uma solução saturada. Ponto. É igual ao coeficiente de solubilidade. Eu dissolvi o máximo que eu consigo. Aí eu viro e falo assim, ó. Só que agora, ao invés de eu colocar 3 gramas, eu coloquei 1 grama de X em 100 gramas de água na mesma temperatura. Ou seja, eu coloquei na mesma temperatura, na mesma quantidade de água, 1 grama. Qual é o máximo que eu consigo dissolver? Qual é o máximo que eu consigo dissolver? O máximo que eu consigo dissolver são 3. Mas eu não coloquei 3, eu coloquei quanto? 1. Eu vou conseguir dissolver aquele 1? Vou. Só que eu ainda não cheguei no meu valor total, no meu valor máximo, ou no meu coeficiente de solubilidade. Então, essa solução, ela é classificada como uma solução insaturada, porque é um valor inferior. Eu vou dissolver os 1, bonitinho, eu vou dissolver o 1, mas levando em consideração o coeficiente de solubilidade, eu ainda não cheguei no meu máximo. Então, essa solução, ela é classificada como insaturada. Olha a definição de insaturada no material que eu coloquei para você. Ó, vem cá rapidinho. Quantidade menor de soluto dissolvido na mesma temperatura. Ou seja, o meu coeficiente de solubilidade são 3, só que eu só coloquei 1. Eu dissolvo 1? Claro que eu dissolvo. Só que eu ainda não cheguei na minha quantidade total. Então, ela é uma solução insaturada. Aí vem. Imagina que agora, ainda pensando no X, eu coloquei 5 gramas de X em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Ou seja, eu continuei na mesma temperatura, na mesma quantidade de solvente, ou seja, nas mesmas condições do coeficiente de solubilidade. Só que agora eu coloquei 5 gramas. Eu coloquei mais, menos ou igual ao coeficiente de solubilidade. Quanto eu consigo dissolver no máximo no meu coeficiente de solubilidade? 3. Eu não botei 3, eu botei 5. Eu vou conseguir dissolver os 3. Vão sobrar 2. Eu coloquei 5. Eu consigo dissolver 3. Quanto vai ficar no meu fundo? Quanto vai ficar
sobrando a minha solução, vai ter 3 dissolvidos. Então, a solução é saturada. A solução é saturada. Só que sobram 2 que vão para o fundo do copo. Então, eu vou chamar de solução saturada com corpo de fundo. Algumas provas chamam corpo de fundo de precipitado. Tá? Quanto de corpo de fundo? Quanto, no máximo, dissolve a minha solução? 3. Se eu coloquei 5, vão dissolver os 3, mas vão sobrar 2. Então, o meu corpo de fundo é representado com 2 gramas. Foi ou não foi? Tira um print. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Perfeito, Felipe. A sobra dos 5, né? A sobra dos 5. Se eu coloquei aqui 1, eu não tenho sobra nenhuma, pelo contrário. Eu consegui dissolver o 1 e ainda faltou para chegar no máximo, tá? Ah, olha, a Neta, ele me trouxe uma coisa muito importante, muito legal, né, pro teu dia a dia. A Kathleen colocou assim: oi, professora, boa noite, tudo bem? Como o Gatorade, sendo uma solução eletrolítica, exemplifica a dissociação iônica. Por que quando você toma Gatorade? Quando você está muito desidratado. Você fez uma corrida, ou você passou mal, muita diarreia, muito vômito, você toma o Gatorade. Você colocou muita água para fora. Essa água tem nela sais minerais, sais dissolvidos. Por isso que a solução é chamada de eletrolítica, porque eu tenho íons ali dissolvidos. O Gatorade é uma solução eletrolítica para repor esses sais no teu corpo. Esses sais que por algum motivo, seja suor, diarreia, vômito, você colocou para fora na desidratação. Tá? Aí, beleza? Foi todo mundo? Perfeito. Agora, deixa lá, Renanzito, eu vou passar aqui. Eu vou falar de um negócio, na verdade, é muito parecido com o que a gente estava falando. É coeficiente de solubilidade. Só que agora eu vou falar desse coeficiente de solubilidade num gráfico. Vou pro quadro. Imagina, vou fazer até aqui do lado, que eu tenho um gráfico. Geralmente, temperatura, tá? Por grama em 100 gramas de água. Geralmente é isso. Mas pode mudar, só que você vai olhar a unidade de medida. Imagina que eu faça contigo isso aqui, ó. T-left. Exemplo, tá? E aí eu venho aqui e marque temperatura de 5 graus, 5 gramas. Temperatura de 12 graus, 8 gramas. Aí chegue aqui na temperatura de 15, 20 gramas. Eu quero que você leia junto comigo o coeficiente de solubilidade a 12 graus. Olha o que você vai fazer. Primeiro, se é um gráfico, você tem que encostar na linha para ser o seu coeficiente de solubilidade. Então, eu parei no 12, subi, encostei na linha. Tá? Olha como você vai ver. Em 12, a sua solução está lá marcadinha no 8. Olha o que você vai fazer. O que você vai dizer, né? Que 8 gramas de X, porque eu encostei no gráfico, é o meu coeficiente de solubilidade. 8 gramas de X se dissolvem no máximo em 100 gramas de água a 12 graus Celsius. Esse é o meu coeficiente de solubilidade que eu consegui ver no gráfico. Agora eu vou pegar como exemplo o pretinho, tá?
O pretinho, eu vou marcar aqui só para não ficar coisa. 7 graus. 16 gramas. Qual é o coeficiente de solubilidade ali nos 7 graus? Fui lá. Quanto eu dissolvi no máximo? 16 gramas de X em 100 gramas de água a 7 graus Celsius. Eu acho o coeficiente de solubilidade sozinho, sem a questão me dizer, olhando para o gráfico. Tá? E aí, em cima do gráfico, antes de a gente continuar brincando, em cima do gráfico, eu quero que você classifique para mim a solução endotérmica e exotérmica. Aí eu vou te explicar o que é. Uma solução endotérmica, endo de absorvendo. Aí eu via já uma pergunta ali que eu vou responder nesse momento, deixei para agora. Uma solução endotérmica é aquela solução que aumenta o coeficiente de solubilidade, ou seja, aumenta a quantidade dissolvida quando eu aumento a temperatura. Por exemplo, é o gráfico vermelho. Quanto maior a temperatura, mais massa dissolvida. O meu gráfico está crescendo. Então, o vermelho seria, para mim, uma solução endotérmica. O aumento da temperatura aumenta a massa dissolvida. Já o meu pretinho é uma solução classificada como uma solução exotérmica. Conforme eu aumento a temperatura, a quantidade em massa diminui, solubilizada. Então, uma solução exotérmica abaixa a quantidade máxima que eu consigo dissolver quando eu aumento a temperatura. Beleza? Tira um printão, por favor. Ó, aí alguém aí, né, me falou, quero ver como é que vai cair em questão. Vamos fazer uma. Vem aqui. Um aluno no ensino médio, ao utilizar argumento criativo para classificar uma solução com base em seu coeficiente de solubilidade, apresentou a seguinte resposta. Limonada com pouco açúcar, solução insaturada. Solução saturada, açúcar na medida certa, sente-se um suco de limão adocicado. Solução supersaturada, que é como a limonada em que não se sente mais o gosto do limão, só do açúcar. Antigamente se usava muito, e algumas provas também, se usava muito a palavra supersaturada. Não aparece nem mais em livros didáticos. Agora a gente classifica como solução saturada com corpo de fundo. E aí a gente fala, a professora explicou que o coeficiente de solubilidade varia de acordo com o soluto, com a quantidade de solvente, com a temperatura em que encontra-se a solução, fazendo uso do gráfico abaixo, cuja curva mostra a quantidade máxima de soluto numa temperatura. Aí ela te deu um gráfico, né? Analise o gráfico utilizado pela professora e explique com base no conceito do aluno as situações representadas por A e B. Ou seja, ela quer que você diga se a solução é saturada, saturada com corpo de fundo, insaturada, tá. E aí você vai ver junto comigo. Olha o que você vai fazer. Vou começar no A, tá? O que você vai fazer no A? Antes de mais nada, o A está na temperatura de 30 graus. Você vai precisar procurar o coeficiente de solubilidade a 30 graus. Se você tem um gráfico, o seu coeficiente de solubilidade vai ser aquele que encostar no gráfico. Então, você vai subir, encostei. Em 30 graus, eu dissolvo aproximadamente 20. Como é que você sabe disso, Carol? Porque eu encostei no meu gráfico. Aí, ó, tira um print aí que eu vou apagar mesmo, de verdade agora. Tira agora. Foi. Eu vou escrever aqui embaixo, só para você entender, o que a gente está lendo ali no gráfico, que nós estamos juntos lendo no gráfico. Essa questão é uma questão específica, tá? Mas tudo bem.
Uma questão de só para você entender como pode aparecer. Vamos lá. Se ele tá me dando A, vem, vê. A, eu tenho que olhar o em 30. Em 30 graus, aí eu encosto no gráfico, 20. Então, eu sei que em 30 graus é 20 gramas em 100 gramas de água a 30 graus, né? A 30 graus. Esse é o meu coeficiente de solubilidade na temperatura de 30. Aí vem aqui. Tá vendo que ele me disse aqui que é em 100 gramas de água. A tá em 30 gramas. O ponto A tem 30 gramas em 100 gramas de água a 30. Qual é o máximo dissoluto que eu dissolvo em 30 graus Celsius? 20. É o meu coeficiente de solubilidade que eu mostrei no gráfico. Se eu coloquei 30, o que aconteceu? Se eu coloquei 30, eu vou dissolver só 20. Vai sobrar 10. Então, essa solução, o ponto A, vai ser uma solução saturada com corpo defundo. O povo tá falando ali, defunto. Corpo defunto. Corpo defundo! Quanto de corpo de fundo? O máximo que eu dissolvo são 20. Se eu coloquei 30, 10 gramas. Supersaturada na nomenclatura antiga, né? Maria, acabei de falar. Uma solução supersaturada é uma solução que eu mexia na temperatura, mas isso já caiu em desuso, tá bom? Vem pra cá. Agora eu vou olhar pra B. B, 50 graus. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso identificar o coeficiente de solubilidade de B. Subir. É aproximadamente 45. Então, o coeficiente de solubilidade vai ser 45 gramas em 100 gramas de água naquela temperatura. Qual é aquela temperatura mesmo? Deixa eu ver aqui. 50 graus. Esse é o meu coeficiente de solubilidade. Aonde está o ponto B? Vem aqui. O ponto B está em 30 também. E o ponto B são 30 gramas em 100 gramas de água a os mesmos 50 graus. Ué, Carol, eu botei menos. Eu dissolvo 45, eu botei 30, vai dissolver tudo. Vai, mas eu não vou chegar na minha solução saturada. Então, essa solução é uma solução insaturada. Outro detalhe para a gente encerrar a aula. Vou pegar esse negócio aqui como exemplo. Gente, se 45 gramas se dissolve em 100 gramas de água, eu consigo fazer ali uma relação, né? Eu consigo fazer uma relação. Se eu falo para você que eu tenho 500 gramas de água, obviamente eu vou conseguir dissolver mais. Se em 100 eu dissolvo 45, em 500 eu vou dissolver 5 vezes aquilo. 45 vezes 5. Dá 225 gramas que eu conseguiria dissolver em 500 gramas de água. Eu consigo fazer essa relação, tá bom? Gente, tira um printão aí que eu não deixei. Beleza? Gente, deixa uma questãozinha aí pra você fazer. Volto daqui a pouco com Química 2. Conteúdo maneirão. Vamos dizer que conteúdo maneirão. Saímos de estequiometria, paramos de falar de reação. Conteúdo do dia a dia, conteúdo que você entende o que você está fazendo, né? Agora, quando você pegar lá um suco, que você fizer um suco pra caraca, e descer e ficar lá no fundo, tu já sabe que você tem uma solução saturada com corpo de fundo, não defunto. Beijo, até daqui a pouco. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.